Terceira questão da página 133. Vamos lá. Para você conseguir resolver isso daqui, você tem que lembrar dessas duas propriedades. O quadrado da diferença de dois termos e o produto da soma pela diferença de dois termos, certo? Então, vamos começar aqui na letra A. O que é que vocês precisam perceber? Isso aqui, da letra A, é a mesma coisa disso aqui, certo? Então, a resposta disso vai ser isso aqui, certo? Como é que eu faço para encontrar esses termos daqui? Eu tenho que encontrar, primeiramente, o valor de A e depois o valor de B. Como é que eu faço isso? Se eu sei que aqui é quadrado do primeiro termo menos 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo, mais o quadrado do segundo termo. Então, aplicando aqui, letra A. Como é que eu faço? Não é a raiz? Isso aqui não é a raiz do primeiro termo? Então, eu vou encontrar a raiz desse primeiro termo. Quem é a raiz de 64? 8. Aplico o sinal, que é dessa formulinha aqui, certo? Isso aqui vocês precisam saber de cabeça, tá? Quem é o segundo termo? Esse valor aqui não é a raiz do segundo termo. Então, qual é o segundo termo daqui? Não é A ao quadrado? Quem é a raiz de A ao quadrado? A. Se eu encontrei o primeiro termo e encontrei o segundo termo, eu já respondi a questão. Coloco aqui entre parênteses e eleva ao quadrado. É isso aqui, certo? Então, vamos tirar a prova. Quanto é o quadrado de 8? 64. Menos 2 vezes 8 vezes A, que é o quadrado, que é 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo, mais o quadrado do segundo termo, certo? A vezes A. Quanto é que eu vou obter aqui? 16A mais A ao quadrado. Se isso aqui deu a mesma coisa que isso aqui, então eu encontrei a minha resposta, que é essa. A letra B é exatamente igual à letra A. Vou responder aqui mesmo. Certo? Então, como é que eu respondo isso aqui? Vou logo deixar o parêntese, né? Que é daqui da fórmula. E como é que eu faço? Eu vou encontrar a raiz do primeiro termo e subtrair pela raiz do segundo termo. Quem é a raiz de 4p ao quadrado? A raiz de 4p ao quadrado é 2p, certo? E aí eu subtraio de raiz de 1. Quem é a raiz de 1? 1, né? 1 vezes 1 não é 1. Então, a raiz de 1 é 1. Encontrei a resposta, certo? Já na letra C, é a outra propriedade. Produto da soma pela diferença de dois termos. Ou seja, a multiplicação entre a soma e a diferença de dois termos. Nesse caso aqui, A e B, certo? Então, se esses aqui são os meus dois termos, isso aqui é a mesma coisa que isso aqui. Então, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que encontrar o primeiro termo e encontrar o segundo termo. Se isso aqui está ao quadrado, então eu tenho que tirar da raiz, certo? Do mesmo jeito que eu fiz no primeiro procedimento. Vamos fazer aqui. Letra C. Então, quem é a raiz desse primeiro termo? Vai ser x sobre 10. Se isso aqui tem que ficar igual a esse aqui, eu vou colocar o sinal de soma. Aqui vai ter um parêntese, não é isso? E eu vou encontrar agora o segundo termo. Quem é o segundo termo? A raiz de 64. Quem é a raiz de 64? 8. Então, já fecho parêntese. Fiz a soma de dois termos. Eu tenho que encontrar o produto da soma pela diferença. Então, agora eu vou fazer a mesma coisa que está aqui, só que subtraindo. Então, vai ser x sobre 10 menos 8.
certo? Isso aqui é a mesma coisa disso aqui. Os dois termos somando e aqui os dois termos subtraindo. E eu vou multiplicar os dois. Os dois termos somando, os dois termos subtraindo e eu vou multiplicar os dois. Certo? Isso aqui é a mesma coisa que isso aqui. O primeiro termo ao quadrado, o primeiro termo ao quadrado. O segundo termo ao quadrado, o segundo termo ao quadrado. A letra D vai ser igual, certo? Então, já vamos deixar o parêntese aqui. Tirar a raiz desse primeiro termo. Como é que eu faço? Raiz de 36, 6. Raiz de x ao quadrado, x. Raiz de y à quarta, y ao quadrado. Soma e coloca a raiz do segundo termo. Quem é a raiz do segundo termo? Z. Fecho o parêntese, coloco o sinal de multiplicação e repito aqui, só que na forma de subtração. Então, 6x y ao quadrado menos z. Respondi a questão, certo? Essa aqui é a resposta da letra D e essa daqui é a resposta da letra C.